turma de Excel, beleza? Estamos aqui para a 16ª aula. Hoje nós vamos trabalhar com subtotais. E para podermos fazer essa aula, vamos ter que utilizar a mesma planilha que utilizamos na aula de filtros. E vamos também brincar um pouquinho também com filtros para podermos ver essa nova função funcionando. Até então, a gente tinha trabalhado com condições e também com algumas funções bem básicas para realizar operações. Hoje nós vamos trabalhar com uma função que pode ser modificada de acordo com os dados que estão sendo selecionados. E é exatamente por isso que nós vamos ter que usar filtros hoje. Beleza? Então, hoje nós vamos ver subtotal. Subtotal é uma função que calcula como total a soma de várias células, só que ela dá a opção de excluir as células que não estão sendo exibidas no momento ou que estão sendo filtradas por qualquer motivo que seja. Vamos rever nossa tabela, a mesma utilizada na nossa aula anterior. Usei uma versão dela sem as alterações que nós fizemos. Nós temos aqui o cadastro de vendedores, com suas idades, o sexo está em branco, mas trabalhamos isso na outra aula. Os setores, os valores trimestrais e uma coluna com a média total de cada um. Lá embaixo, na minha tabela, eu incluí dois setores. O setor de total e o setor de subtotal. Ambos vão realizar o mesmo cálculo, porém vão se comportar de formas diferentes. Beleza? Antes de irmos para o subtotal, vamos lembrar novamente como é que se usa o total. Nós vamos utilizar a soma. Eu seleciono a primeira célula do meu total, que neste caso é a I3, ou seja, coluna I, linha 3. Clico no botão esquerdo, arrasto até a célula de total, ou seja, a célula que está em branco. Na página, na guia inicial, vou em autossoma. Vamos conferir a fórmula? Beleza, igual soma I3, dois pontos, I44, ou seja, somar da I3 até a I44. E se eu quiser evitar erro, se eu quiser por algum motivo exibir uma mensagem de erro caso ocorra algum operador inválido aqui nessas células. Você se lembra como é que foi? Nós utilizamos a função se erro, abro parêntese, ele vai realizar o teste vai ser o meu próprio cálculo de soma, ponto e vírgula para pularmos para o próximo campo, valor se erro. O valor vai ser verifique os dados. Esse erro não vai ser exibido agora porque a nossa planilha está completa, mas é apenas para recordarmos no uso da função se erro, que deve ser utilizada até então em todas as células que nós quisermos tratar erros. Beleza? Fica aí a recordação. E na coluna subtotal, nós vamos aprender a fórmula de hoje, que é a fórmula subtotal. Lembra lá no começo que eu disse que o Excel, nós conseguimos aprender fórmulas até chutando? Mais uma vez, nós temos aqui uma fórmula que utiliza a palavra literal no português para representar aquilo que ela faz, que é subtotal. Vou apertar igual, vou escrever subtotal, já chamei a fórmula, disse para Excel. Excel, estou chamando a fórmula, apertando igual. Que fórmula é? Subtotal, é uma função. Eu abro parêntese e ele vai me perguntar qual é o código da função. Eu posso literalmente digitar o código. Nós temos aqui algumas opções. Algumas têm até mais de um código. Eu, no caso, quero somar, mas poderia fazer a média. Nós até podemos fazer o subtotal das outras. Vamos fazer logo adiante. Vou botar 9, porque eu já sei que o código da soma é 9. Se tiver dúvidas, ele abre uma listinha com o código. Olha só como é que o Excel simplifica a nossa vida. Aperto ponto e vírgula. Agora eu preciso dizer para o Excel o que eu vou somar. Beleza? Eu vou selecionar todo o intervalo até a célula 44 e vou fechar meu parêntese. Vamos ver que nós fizemos a fórmula. Eu disse para o Excel, Excel, vou chamar uma função. Quando digitei igual, eu disse isso para o Excel. Qual função? Subtotal. Subtotal de quê?
eu abro parêntese e boto o código. O código novo é o código de soma. Então estou dizendo para o Excel que estou somando alguma coisa. Botei o ponto e vírgula para pular para o próximo campo. O campo, neste caso, é o valor que vai ser somado, porque eu escolhi o código 9. Se tivesse mudado o código, ele ia mudar a operação, mas ainda assim eu ia precisar desse referencial. Fecho o parêntese, meu subtotal está pronto, aperto Enter. Ele vai dar o mesmo valor, ele apenas não está formatado porque eu não formatei ele como financeiro. Vou clicar aqui no símbolo de moeda, já vimos isso em outra aula, pronto. Está o mesmo valor. Tá, Elias, mas qual a utilidade para mim? Se eu já tenho a soma no total, o subtotal vai dar igual porque a minha planilha está completa. Está completa agora. Vamos supor que eu precise filtrar os critérios. Beleza? Eu tenho aqui, meu chefe chegou para mim. Olha só, eu estou achando que uma loja está vendendo muito mais do que a outra. Você pode verificar para mim qual loja está vendendo mais? Como é que eu faço isso? Eu seleciono uma das células do cabeçalho. Vou criar um filtro clicando na guia dados e na guia filtro, como vimos na aula anterior. Vou selecionar o filtro de setor e deixar apenas a letra A marcado, porque eu quero ver quanto a loja A vendeu, o setor A vendeu. Cliquei OK, filtrou A. O subtotal mudou o valor. O próprio total ficou oculto nessa operação. Ele não tem utilidade para nós. Então ele foi lá e me deu o subtotal. Agora eu sei que a loja A, de 4 milhões e tanto, vendeu 2.665.253 reais. Beleza? Então, captou a utilidade da fórmula de subtotal? Funciona para tudo? Funciona para tudo. Vou limpar o filtro. Vou criar mais algo. Vou matar essa célula para que possamos trabalhar com elas. Vou criar mais alguns subtotais. Vou criar agora um para média. Como é que eu faço? Excel. Apertei o igual. Subtotal. Eu tenho aqui. Eu quero média. Média aqui é o código 1. Poderia botar outro código? Poderia botar qualquer um desses códigos. Nós temos algumas opções, principalmente as mais comuns. Aperto ponto e vírgula, igual eu fiz em soma. Seleciono toda a extensão de média que eu desejo realizar a operação. Fecho parênteses. Aperto Enter. Para compararmos, eu também vou criar uma média nessa coluna aqui para fazermos uma comparação. Vou usar o Auto Média, que já vimos também em aulas anteriores. Beleza? Mesmo valor. Vamos verificar novamente. Vou agora filtrar pela loja B. O valor foi afetado. Beleza? Beleza. Então, é isso aí, pessoal. O subtotal ele vai exibir o valor total de uma planilha que está oculta. Nesse caso, eu posso ocultar utilizando qualquer critério de filtro. Eu posso utilizar, por exemplo, um filtro por idade. Nesse caso, que nós temos esse campo aqui nessa planilha. Poderia também filtrar por um determinado valor. Por exemplo, vou criar aqui um filtro de número. Vou pedir para filtrar tudo que for menor que 50 mil. Já vimos filtro personalizado em aulas anteriores também. Não teve valor, então vou ter que criar um critério um pouco mais específico. Vou filtrar por 100 mil, por exemplo. Agora sim, eu tenho esse critério para ser atendido. Beleza? Eu tenho um subtotal. Note que daquela hora, quando eu criei um critério que não havia resposta, ele deu erro. Como é que nós evitamos aquele erro? Vamos voltar a trabalhar com condições. Vamos criar o hábito de criar condições. Eu não criei condições nessa célula, ela deu erro quando eu fiz uma filtragem que não existia. Então, nesse caso, vou prevenir para que isso aconteça mais. Vou botar se erro, abro parêntese, seleciono o valor, ou seja, o teste vai ser realizado, e o teste vai ser a própria fórmula de subtotal. Ponto e vírgula, abro aspas para explicar qual é a mensagem de erro,
sem valores. Fecho aspas. Aperto Enter. Beleza? Beleza. Fazer a mesma coisa aqui. Como é que eu faço? Igual se erro. Abro parêntese. Mantenho a fórmula depois do parêntese. Coloco a vírgula e especifico a mensagem de erro. Sem valores. Fecho parêntese. Aperto Enter. Então é isso aí, pessoal. A nossa fórmula está tratada. Caso haja erros, ele vai filtrar esses erros, beleza? Eu também posso usar esse campo de subtotal em outro campo separado, caso você queira, até para evitar o filtro. Enfim, você tem várias opções, beleza? Então é mais uma função aí que você vai juntar as outras funções e você, não sei se você percebeu, mas você já está trabalhando com planilhas bem mais complexas que você estava na primeira aula, que a gente só fazia formatação. Então, o segredo é esse, é você entender como funciona a lógica do Excel e trabalhar com ele. Tá legal? Então, na próxima aula, nós vamos também trabalhar com uma funçãozinha um pouco mais avançada. Nós vamos aprender a trabalhar com duas planilhas em simultâneo, ou seja, duas planilhas numa mesma pasta. E para isso, nós vamos usar uma função muito procurada, que é a função de pesquisa no Excel. Beleza? Então, se prepara para a próxima aula, estuda bastante essa. Revise. E é isso aí, galera. Um grande abraço.